Caros irmãos, queridas irmãs, no centro, no coração da liturgia deste quarto domingo do Advento, encontram-se as palavras do profeta Isaías: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia de Isaías aparece 4 vezes hoje. Na primeira leitura, na antífona da aclamação ao Evangelho, no próprio Evangelho, e reaparecerá na antífona de comunhão. Então, 4 vezes hoje nós ouvimos essas palavras insistentes. Repetidas vezes nós ouvimos a profecia de Isaías. Primeiramente, nós devemos considerar o significado dessas palavras no seu contexto original, quando elas foram pronunciadas pela primeira vez, na época de Isaías, na época do rei Acás. O que acontecia era um tempo em que a monarquia, a dinastia de Davi estava ameaçada. Era um tempo de guerra. Depois da morte de Salomão, nós sabemos, as 12 tribos se dividiram em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Israel tinha a sua capital na Samaria, Judá tinha a sua capital em Jerusalém. Em Judá governavam os descendentes de Davi, da tribo de Judá, como Davi. E no norte reinavam outros reis de outras tribos. E chegou o momento em que o reino de Israel quis invadir, quis guerrear contra o reino de Judá, para depor o rei Acás e colocar um outro rei no seu lugar. Então esse é o contexto. O rei Acás, diante dessa ameaça, fica desesperado. Ele não queria perder o trono, ele não queria que Jerusalém fosse invadida por Israel, e ele então faz uma aliança com a Assíria, que era o império da época, que eram pagãos. E o profeta Isaías tenta convencer Acás de que a salvação vem de Deus, de que ele deve confiar em Deus. Mas o rei Acás presta vassalagem ao rei da Assíria. Ele se submete ao rei da Assíria. Ele prefere estar sob o domínio dos assírios e se manter no trono. E ele então pega os tesouros do templo e entrega como pagamento ao rei da Assíria pela sua proteção. Ele manda levantar um altar no templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios aos ídolos, aos falsos deuses. E ele faz a coisa mais absurda, chega à loucura de sacrificar o seu filho único ao deus Moloque, que era um deus que só aceitava sacrifício de crianças. Então ele manda sacrificar o filho único a Moloque. Tudo isso para se manter no trono, tudo isso para não ser invadido pelo reino de Israel. O profeta Isaías diz para ele na primeira leitura: pede um sinal a Deus, um sinal de que Deus está com você, de que Deus
lutará do seu lado e te dará a vitória. A salvação vem de Deus. Clama ao Senhor, pede ao Senhor, mas ele se recusa. Ele vai pedir ajuda da Assíria. Ele confia mais nas suas estratégias políticas, e ele se corrompe com a idolatria e sacrifica o próprio filho, ou seja, faz coisas absurdas e não quer pedir a Deus o sinal. Então é nesse contexto que o profeta diz: pois bem, Deus vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Essa primeira leitura então já nos ensina que há situações nas quais nós nos desesperamos e acabamos metendo os pés pelas mãos, como fez o rei Acás, e nos submetendo a situações que são absurdas. Confiamos no dinheiro, confiamos na riqueza, confiamos nos prazeres que eles nos darão felicidade, confiamos no poder, num cargo, num título. Quantas pessoas em situações difíceis fazem exatamente o que fez Acás? Vão a um centro espírita, vão a um terreiro para entregar oferendas, despachos para orixás, para falsos deuses, fazem pactos. E o profeta Isaías diz a Acás: Deus dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Essas palavras têm um significado imediato e depois um significado mais distante. O significado imediato é o seguinte: Deus daria um outro filho a Acás para garantir a continuidade da linhagem de Davi, porque Deus prometeu a Davi que o Messias seria seu descendente, que os seus descendentes reinariam. Então, por fidelidade a Davi, Deus vai dar a Acás um filho, Ezequias, que será o sucessor de Acás. Mas porque ele agiu daquela maneira, se corrompendo com a idolatria e entregando o destino de Judá nas mãos da Assíria e não nas mãos de Deus, esperando a salvação dos homens e não de Deus, confiando em si mesmo e não em Deus, ele morrerá, a Assíria destruirá Israel e depois também Judá será entregue nas mãos da Babilônia. Ele será castigado pelo seu procedimento, pelo seu modo de agir. Então as palavras de Isaías se cumprem quando o rei Acás tem o seu filho Ezequias, que vai sucedê-lo, mas logo se percebe que o sentido das palavras de Isaías era mais profundo, que eles não se esgotavam com o nascimento de Ezequias. E logo eles perceberam que na verdade aquelas palavras tinham se cumprido de certo modo, mas ainda iriam se cumprir no futuro de um modo mais pleno. Porque as profecias bíblicas, elas funcionam assim. Elas nem sempre se cumprem de uma única maneira, de uma única vez. Elas muitas vezes se cumprem mais de uma vez e de diferentes modos. Por exemplo, no livro do Apocalipse, São João fala da queda da grande Babilônia. Ele se referia de modo imediato à queda do Império Romano, mas também essa profecia se refere ao fim dos tempos, à vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal. Então, passado algum tempo, o povo de Deus entendeu que aquelas palavras de Isaías se referiam a Ezequias, mas apontavam para o Messias, que viria no futuro, o rei prometido, o rei esperado. E de fato, no Evangelho de hoje,
o anjo do Senhor, Gabriel, provavelmente, não é mencionado o nome, mas São Lucas diz que é São Gabriel quem aparece a Nossa Senhora, provavelmente é o mesmo, aparece em sonho a São José, e o próprio anjo vai dizer a José que o menino que nasce de Maria foi concebido pela ação do Espírito Santo, e São Mateus vai relembrar essa profecia. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. O Senhor garantiu a continuidade da linhagem de Davi, embora Acás tivesse sacrificado seu filho único, ele lhe dá um outro filho, Ezequias, que vai continuar a linhagem de Davi até chegar ao Messias. Mas aquelas palavras certamente se encaixam muito melhor em Jesus. A virgem conceberá e dará à luz um filho. É a concepção virginal de Maria, que não só concebe, mas também dá à luz virginalmente. Virgem antes, durante e depois do parto. É o dogma da virgindade perpétua de Maria. Como é possível que uma mulher virgem fique grávida, dê à luz e permaneça grávida? E permaneça virgem, aliás. Esse é o sinal que Deus prometeu pela boca do profeta Isaías. E o menino que nasceu dela é chamado Emanuel, Deus conosco. O Deus Altíssimo, o Deus inalcançável, o Deus inatingível desceu do céu, se fez pequeno, se fez próximo de nós. Ele está perto, Ele se compadece de nós, Ele não é indiferente. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Por isso Ele é nosso Salvador. Se Jesus fosse apenas Deus, Ele não seria nosso Salvador. Se Jesus fosse apenas homem, Ele não seria nosso Salvador. Mas Ele é nosso Salvador porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pessoa dele se encontram Deus e o homem, Deus e a humanidade, a divindade e a humanidade. O céu e a terra se abraçam, se encontram, se fundem na pessoa de Jesus. E esse milagre acontece no ventre de Maria. O encontro, o abraço entre o céu e a terra, o humano e o divino, Deus e o homem. Por isso Ele é nosso Salvador, é Deus conosco. E Ele continua sendo Deus conosco, porque Ele garantiu: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Continua presente no meio de nós, sobretudo na Eucaristia, sua presença sacramental, sua presença viva, real na Eucaristia, mas presente também espiritualmente entre nós, presente na nossa alma. É Deus conosco. Não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Não é um Deus distante, é um Deus próximo, que está conosco, ao nosso lado, que luta por nós. Aquilo que Acás não acreditou que Deus podia salvá-lo, achou que ele mesmo podia alcançar a salvação. E o Evangelho de hoje nos apresenta também a figura de São José. Geralmente o quarto domingo do Advento é centrado em Maria. No entanto, nesse ano em que nós lemos o Evangelho de São Mateus, os fatos são narrados mais na perspectiva de São José, diferente de São Lucas, que conta os fatos na perspectiva de Maria, de Nossa Senhora. E nós presenciamos aqui talvez o momento mais difícil
na vida de São José, embora ele passou por tantos momentos difíceis, mas esse talvez tenha sido o mais difícil. Ele está num dilema, um conflito interior, profundamente angustiado com uma decisão que ele precisa tomar e ele não sabe o que fazer, porque ele descobre que Maria, sua esposa, com quem ele ainda não convive, não coabita, ela está grávida. Como foi que ele ficou sabendo? Nós não sabemos se foi Maria mesma quem disse para ele, ou se ele começou a perceber os sinais da gravidez, a barriga crescendo, se alguém notou e falou com ele. Esses detalhes não são ditos. Mas ele percebe que Maria está grávida, sabe que o filho não é dele, tem certeza que o filho não é dele, mas a mulher está grávida. O que é que eu faço agora? E aí, assim como no domingo passado, que nós tínhamos aquela situação de João Batista na prisão, que manda os seus discípulos irem perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias ou não, se deviam esperar outro. E nós dizíamos no domingo passado que há duas interpretações sobre essa pergunta, sobre esse questionamento. Uns vão dizer que João Batista estava em crise de fé, outros vão dizer que não, ele só queria que os seus discípulos deixassem de seguir e passassem a seguir Jesus. Aqui também existem entre os padres da igreja duas interpretações a respeito da atitude de São José, mas em cada uma delas fica evidente para nós a grandeza desse homem, que São Mateus faz questão de dizer que era justo, era santo, era honesto. A primeira interpretação é a seguinte: bom, São José pensou que Maria tivesse cometido adultério, e por isso ela estava grávida. Na melhor das hipóteses, que já é bastante ruim, talvez ela tivesse sido violentada, mas o fato é que, então, nesse caso, se São José a denunciasse, se São José dissesse: olha, ela está grávida, mas o filho não é meu, ele era casado com ela, então ela seria condenada à morte, ela seria apedrejada. A gente se lembra daquela passagem no Evangelho de São João, a mulher adúltera, a mulher pega em flagrante adultério, queriam apedrejá-la. Essa era a pena que a lei de Moisés reservava para a mulher adúltera. Maria estava grávida, se São José a denunciasse, ela sofreria a pena de morte. Então São José pensava em fazer o quê? Abandoná-la em segredo. E o que significaria isso para ele? Que ele assumiria toda a culpa pelo que havia acontecido, que as pessoas falariam mal dele. Ele está disposto a sacrificar o próprio nome, ser mal falado. Ficou sabendo lá do José, engravidou a moça e foi embora, sumiu, deu no pé, ninguém sabe onde ele anda, né? Ela seria protegida e ele assumiria as consequências daquela situação pela qual ele não era culpado, ele nem entendia o que estava acontecendo direito. Então por aqui a gente já vê a grandeza desse homem, né? São José, um homem mesmo com H maiúsculo, que não pensava em si mesmo, que não viveu para si mesmo, que estava disposto a esse grande sacrifício pelo bem de Maria. Outros padres da igreja dirão assim: não, São José não duvidou da honestidade de Maria. São José conhecia Maria, amava Maria, e ele sabia que ela era puríssima, santíssima. São José não duvidou jamais da idoneidade de Nossa Senhora, mas ele percebeu que se tratava de algo sobrenatural, divino, que havia um mistério que ele não era capaz de compreender e que, portanto, ele devia se afastar, porque ele não se achava digno de ser esposo da Virgem Maria,
de ser pai do Messias. Essa parece ser uma interpretação mais adequada à figura de São José. E alguns padres da igreja então comparam a atitude de São José diante da Virgem Maria grávida à atitude de Moisés diante da sarça ardente. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, ele vê que aquele arbusto queimava sem se consumir. Estava pegando fogo, mas não se consumia. Da mesma maneira, São José vê uma virgem grávida. Ela está grávida, mas conserva a sua integridade. E assim como Moisés ouviu aquela voz de Deus que dizia: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás pisando é santo, e ele mantém a distância por reverência, assim também São José, ele vê o mistério que envolve a Virgem Maria e diz: eu não compreendo, há um plano de Deus se realizando na vida dela, e eu devo me retirar para dar espaço para Deus fazer o que Ele quer. Eu não fui convidado a participar desse projeto, desse plano. Isso é coisa entre Deus e Maria, e eu tenho apenas que me retirar e deixar que Maria cumpra a missão que Deus deu para ela. Mas ele amava Maria. É importante que a gente se lembre, entenda que ninguém amou Maria mais do que São José depois de Jesus. Depois de Jesus, ninguém amou Maria mais do que São José. Ele é o modelo do devoto da Virgem Maria, porque toda a sua vida foi devotada, foi dedicada a ela e ao menino Jesus. São José era um homem que vivia esquecido de si mesmo, que não pensava em si, no que era melhor para ele, que buscava desesperadamente a própria felicidade, mas que entendia que ele devia cumprir uma missão. São José viveu toda a sua vida para Jesus e Maria. É o exemplo do verdadeiro devoto da Virgem Maria. E quando ele então vivia aquele drama interior, aquele conflito, aquele dilema, Deus vem tranquilizá-lo, manda o seu anjo avisá-lo em sonho: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Ela tem uma missão, você tem outra missão. Você vai dar o nome, você será o pai adotivo, o pai segundo a lei. Você está incluído na missão, você não está excluído, você faz parte. Você tem um papel a cumprir, uma missão a cumprir. Assume, não tenha medo. Deus te escolheu também. Você faz parte do plano divino da salvação. E São Mateus diz que quando São José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Imediatamente, sem pestanejar, sem titubear, sem fazer muitos cálculos para ver se ele queria mesmo ou não fazer parte disso, se valia a pena ou não. Diferente, por exemplo, de Zacarias. Quando o anjo do Senhor apareceu a Zacarias no templo em Jerusalém, dizendo que Isabel, que era estéril, ficaria grávida de João Batista, Zacarias pergunta para o anjo: e como é que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer mesmo? Eu quero alguma garantia. Eu não sei não, eu estou em dúvida. A minha mulher é estéril, nós já somos velhos. Será que vai ser assim mesmo? Me dá uma garantia, eu quero uma certeza. E pela sua incredulidade, Zacarias fica mudo até o nascimento, até a circuncisão de João Batista. São José não tem dúvida. São José imediatamente, assim que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é obedecer. Deus mandou, eu obedeço. Tal como Maria, não com palavras, mas com atitudes, ele diz: eis aqui o escravo do Senhor,
faça-se em mim, segundo a tua palavra. Vejam que o Espírito Santo não deixou registrada na Sagrada Escritura, no Evangelho, nenhuma palavra de São José. Nada. É um homem discreto, é um homem silencioso, é um homem contemplativo, nós poderíamos dizer assim, de vida interior, que não é de falar, é de fazer, que está sempre disponível, que tem aquela prontidão. A vontade de Deus se manifestou e eu imediatamente me disponho a fazer aquilo que Deus mandou, sem pensar duas vezes. Assim é São José, humilde, discreto, obedientíssimo. Então hoje vamos pedir a Deus, por intercessão de São José, que nós tenhamos um coração semelhante ao dele, que nós tenhamos essa atitude de São José na vida, de não vivermos para nós mesmos, mas de vivermos para amar e para servir, vivermos para Jesus, vivermos para Maria, obedientes a Deus, sempre disponíveis, sempre dispostos, prontos a deixar que Deus realize em nós o seu plano de amor. Não sejamos como Acaz, lá da primeira leitura, tentando fazer as coisas do nosso jeito, confiando em nós mesmos, confiando na riqueza, no prazer, no poder, mas confiando em Deus e sabendo que a salvação vem só dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.